Fala galerinha, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula aqui do canal Nilu Professores de História. Hoje nós iremos falar sobre o revigoramento do comércio e das cidades. Vocês irão perceber, pessoal, que esse vídeo tem muito a ver sobre aquele assunto que eu falei sobre as técnicas e conhecimentos da Idade Média. Pois bem, esse revigoramento, gente, vai dar um passo a mais nessa vida do povo na Europa. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, por favor, ative o sininho de notificações, que é muito importante para você receber sempre uma notificação quando houver um vídeo novo. Também curta, dê aquele like, aquele joinha, é muito importante para o nosso canal. Compartilhe com os seus amigos, colegas e familiares, para que cada vez mais a gente possa aumentar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Sem mais enrolação, sem mais bate-papo, vamos para a aula. Roda a vinheta. Bom, pessoal, com esse melhoramento na agricultura da Idade Média, houve um aumento na produção de alimentos. Bom, percebendo isso, gente, nesse aumento de produção de alimentos, muitas pessoas que viviam lá no campo e dependiam daquele sustento, migraram para cidades. Ou seja, com essas novas técnicas, esses novos conhecimentos que começaram a surgir na agricultura, começou a existir um êxodo rural, certo? Do campo para as cidades, tendo assim um aumento populacional nas cidades. Ou seja, pessoal, com esse advento das novas tecnologias, não houve tanta necessidade mais de pessoas trabalhando no campo. Houve essa migração do campo para a cidade. Seguindo aí mais à frente, com essa migração, começaram a aparecer pessoas na cidade como sapateiros, como madeireiros, como marceneiros, e por aí vai. Começou a criar essa profissão artesão. Já aí no século XI, esse comércio europeu começou a se intensificar. Ou seja, esse pessoal que vivia no campo, que não precisava mais estar lá, que começou a migrar para as cidades, começaram a comercializar os produtos, porque teve um excedente de alimentos. A tecnologia estava ajudando muito. Ou seja, o povo estava se alimentando mais, estava conseguindo produzir mais. E com essa maior produção, o comércio começa a se estabilizar, ou seja, aumentar na Idade Média. Com essa intensificação, gente, da produção do comércio, começaram a perceber ter feiras lá na Europa. Mas primeiro vamos falar das rotas comerciais, que começou a existir na Europa, norte da África e lá no extremo oriente. Essas rotas comerciais vão ser muito importantes, porque começam a vir especiarias de outros continentes ali para a Europa, ou seja, começa a ter uma troca de informação muito importante, uma troca de produtos e conhecimento desses produtos. Ou seja, essas feiras que eu citei agora há pouco, elas começam a ter mais, se intensificar mais, principalmente numa região que eu vou explicar, que é a região de Champagne, lá na França. E isso, a região de Champagne, gente, começa a ter várias feiras que elas duravam em torno de 15 a 60 dias, uma ou duas vezes por ano. Com a criação dessas feiras na Europa, principalmente ali na região de Champagne, que começou a ter mais feiras, os produtos de diversos cantos do mundo, um mundo conhecido na época, claro, né? Eles têm mais prática. Ou seja, essas novas rotas comerciais, passando ali pela região de Champagne, abastecem essas feiras. Ou seja, ali região de Champagne, algumas cidades eu vou citar aqui como a cidade de Paris, óbvio, que fica nessa região. Ali ao redor tem Bruges, tem Lübeck, tem Hamburgo, mais lá para cima ao norte nós vamos ter Oslo na Noruega. Agora que eu falei sobre essas cidades ali do norte da Europa e na região de Champagne, a região por si só,
existiam essas feiras. Vamos descer mais um pouco, mais para o sul, certo? Eu não vou citar todas, existem ali também na região de Portugal, Espanha, mas eu vou citar as principais que eram da época, beleza? As italianas, gente, existiam essas rotas comerciais italianas, Itália, Extremo Oriente, beleza? Gênova e Veneza são as principais. Pelo comércio marítimo, que Gênova e Veneza já era forte, os genoveses principalmente já tinham muito conhecimento do mar Mediterrâneo ali. E ao decorrer do longo do tempo, essas rotas comerciais, partindo de Gênova, você conseguia comprar sal, gente. Sal naquela época era muito importante. Você saindo de Gênova, indo ali para o norte da África, em Tunis, pelo mar Mediterrâneo, eles compravam sal. Uma coisa que virou, era sal era praticamente ouro, gente. Era muito difícil o sal. Os europeus não tinham, o norte da Europa, centro e sul, não tinha tanto conhecimento de sal. Você também ali por essas rotas, seguindo ainda pelo mar Mediterrâneo, em Antioquia e em Constantinopla, eles têm mais acesso com o Oriente, ou seja, conseguia se comprar especiarias, seda, pimenta e por aí vai. O momento dessas feiras criou-se vários ofícios, vários tipos de profissões, como eu já falei, o sapateiro, o madeireiro, e uma profissão que é muito conhecida hoje, que é do banqueiro. Mas ele era conhecido como banqueiro? Não, gente. Primeiro eles foram conhecidos como cambistas. Cambistas, que é o quê? É o câmbio. Eles faziam a troca das moedas. Como assim, professor? Troca das moedas. Bom, pessoal, nessas feiras vinham pessoas de várias regiões. E cada pessoa dessas regiões traziam consigo a sua moeda. E quando chegavam nessa feira, era bom ter esses cambistas. Eles pegavam essas moedas, colocavam em cima de um banco. É bem por aí mesmo, gente. E colocando essas moedas em cima dos bancos, eles facilitavam o olhar, pesavam as moedas para poder o quê? Aquele produto, um exemplo bem rápido. Uma moeda de ouro, sei lá, 3 moedas de prata. Para aquele produto ter um valor idêntico, certo? Eles faziam essa pesagem, essa olhada com as diversas moedas que existiam, para poder facilitar a compra e a troca dos produtos nessas feiras, ok? Iremos perceber, gente, a criação de cidades. Isso, já existiam cidades na época, mas começam a se criar cidades próximo dessas feiras, também perto de castelos de nobres. Por que castelos de nobres, professor? Porque os nobres também se interessam, né, nessas feiras, nessas novidades. E ao redor desses castelos começam a criar os famosos burgos, não só ao redor dos castelos, perto de rios onde se concentravam essas feiras, começam a criar esses burgos, gente. Ou seja, totalmente separado daquela ideia de feudo, que ficou bem para trás, certo? Bom, gente, para lembrar rapidinho, né, na época feudal, o feudo, né, aquele feudo que era o castelo e as planícies ao redor, que era onde praticava a agricultura, onde tirava o sustento. Os feudos eram mais concentrados dentro do castelo, certo? Assim, as pessoas se concentravam mais dentro dos castelos. Quando começa a vir essas novas tecnologias e a criação dessas feiras, o comércio começa a se estabilizar, a ficar ao redor do castelo, porque não existe mais aquela prática do feudo, certo? E começam a existir os burgos. Isso, era como falavam o nome das cidades na época. E quem morava nos burgos eram os burgueses, justamente, burgueses. Burgueses, esses comerciantes, donos dos burgos, que eram alguns nobres também, aumentando esse comércio, aumentando essas feiras, iremos perceber um aumento populacional. Isso aí. Entre o século X e o século XIII, nós percebemos que houve um aumento populacional muito grande nesse período que teve esse aumento de comércio, feira, rotas comerciais, a criação dos burgos. Para vocês terem uma ideia, no século X existiam em torno de 22 milhões de habitantes ali pela Europa. Já no século XIII, ali metade para o final do século XIII, já começa a existir 55 milhões, gente. Ou seja, um aumento muito grande. Ah, professor, são 300 anos.
certo? Mas você olhar a vivência que se tinha naquela época, era muito difícil você ter um aumento populacional devido a guerras, doenças e por aí vai. Só que, tirando um pouco das guerras, né, claro, doenças e o jeito de viver começa a ser melhorado com a criação das novas tecnologias, o aumento do comércio. Agora, galerinha, eu irei falar das corporações de ofício e ligas. Como assim, professor? O que é isso? O que seria isso? Então, lembra no início do vídeo que eu disse que nesse êxodo rural, nessa migração do campo para a cidade, o pessoal que não tinha mais aquela profissão na agricultura, eles começaram a ser sapateiros, marceneiros. Com a criação dessas profissões, ou seja, esses artesãos começam a perceber que tem que ter uma corporação, uma liga. Eles começam a criar essas associações. Por quê? Começam a ter muitos, certo? Para não ter uma deslealdade na venda e na comercialização dos produtos que eles começam a produzir, eles criam essas associações, ou seja, essas ligas que vinham até juntar cidades, artesãos de algumas cidades, ou artesãos de uma mesma cidade, de uma mesma comuna no caso, uma mesma comunidade ali comercial, e taxar valores, auxiliar na aposentadoria, inclusive, auxílio doença, nessa época já tinha isso daí também. Eles começam a se ajudar, certo? A criação é basicamente isso, para poder auxiliar, ajudar e taxar melhor os valores dos seus produtos. E eu vou passar para vocês uma liga que foi bem famosa, e posso até dizer que foi uma das maiores da época. Entre essas ligas, pessoas, essas corporações, associações, eu vou falar de uma que foi uma das maiores, que é a Liga Hanseática, ou seja, a liga dos teutônicos. Eram povos de uma determinada cidade, certo, que criaram essa liga, e ela era tão bem organizada, se espalhou tanto na Europa, que ficou muito famosa. Uma das principais funções da Liga Hanseática era proteger o comércio desses artesãos, ou seja, eles entravam em navios, tinham navios para poder fazer essa proteção e também para levar os produtos, exemplo, de Gênova para Tunis, de Tunis para Gênova ali, pegar um sapato, levar ali para o norte da África, do norte da África pegar sal e levar para lá, porque existiam salteadores, pessoal. Os ladrões, com essa organização que eles tinham de auxiliar, de proteger e também de comercializar, eles começam a ficar muito famosos. Ou seja, dentre várias ligas que são criadas ali na Europa, essa liga hanseática dos teutônicos fica muito bem organizada. Vamos entender também, pessoal, quem eram esses artesãos, como eram as oficinas deles, como eles chegavam a ter uma oficina. Bom, primeiro eles começavam como aprendizes, certo? Aí, depois de um certo tempo ali como aprendiz, eles o salário deles era só alimento e moradia, você como aprendiz, beleza? Eles iam aprendendo ali, tinha seu alimento, sua moradia, estava aprendendo um ofício. Vamos falar do sapateiro. O cara tá lá como aprendiz de sapateiro. Um pouco tempo depois, ele se torna oficial, certo? Oficial sapateiro. Ele já tem uma certa noção e já passa a ganhar um salário, beleza? Aproximadamente 7 anos depois dele ser oficial, ele passa por uma prova, que ele tem que criar uma coisa, uma obra-prima, certo? Uma obra muito boa que os mestres da liga ou da corporação, associação, eles vão atestar se é positivo ou se não presta a obra. Sendo positivo, ele se torna mestre, ok? Mas além disso, para poder chegar a mestre, ele tem que ter um acúmulo de dinheiro como oficial para conseguir abrir uma oficina. Se ele tem esse acúmulo de dinheiro e passa nessa prova, se torna mestre e abre uma oficina. Bom, gente, agora nessa etapa do vídeo, as cidades irão se libertar. As cidades irão se libertar, sim, gente. Como assim, professor? Bom, vocês já adquiriram um certo conhecimento, uma certa experiência aí do vídeo.
e perceberam que com a criação dessas feiras aumentou-se a população, criou-se associações, ou seja, os artesãos começam a lucrar bem, ter aquele comércio muito bacana, mas nas cidades, nos burgos, quem era dono dos burgos, e principalmente os burgos que ficavam perto de castelos de nobres, certo? Eles têm que pagar impostos, os comerciantes, para esses donos de cidade. Bom, gente, esses burgos ficavam perto de condados, de ducados, de bispados, e esses detentores das terras cobravam impostos altos, porque eles começaram a perceber que eles estavam lucrando muito. Opa, peraí, eu também vou lucrar. E com esse aumento de impostos, gente, as cidades estão querendo se libertar, os burgos estão querendo se libertar, os burgueses, porque eles não querem estar pagando tantos impostos. Eles fazem o quê? Vão às armas. Eles pegam as armas e enfrentam as autoridades para abaixar os impostos. Bom, gente, no resumo da aula de hoje, vocês puderam perceber o revigoramento do comércio e da cidade. Espero que vocês tenham compreendido sobre esse período, que é o final da Idade Média, foi importante para o desenvolvimento ali dos europeus, da Europa. Bom, gente, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê aquele like, aquele joinha, muito importante para o nosso vídeo, a curtida, beleza? Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, colegas e familiares para que o nosso trabalho aqui do NILU, Professores de História, continue sempre a proporcionar mais informações legais aí para todos vocês, ok? No mais, um grande abraço e tudo de bom e até a próxima aula.